Da aula, a gente vai trabalhar hoje a altura dos sons. Nós vamos aprender o que são sons graves, médios e agudos. Na verdade é super simples, né? É só a gente entender que os sons graves são aqueles sons pesados, lá embaixo, grossos. Os sons médios ficam ali, ó, no meio, um pouco acima dos sons graves. E os sons agudos são lá em cima, bem fininhos. A gente vai usar hoje um instrumento chamado escaleta para a gente ver essa diferença. Combinado? Então, agora eu vou usar a escaleta para fazer um som grave. Vamos ouvir. Esse é o som mais grave que a escaleta consegue fazer, certo? Então, ó, mais uma vez, um som grave. Agora, nós vamos ouvir um som médio. Atenção! Perceberam a diferença entre o som grave e o som médio? Show! Agora nós vamos ouvir um som agudo. Esse é o som mais agudo que a escaleta consegue fazer. Então, assim, a gente vai trabalhar hoje esses três tipos de som. Sons graves, médios e agudos. E nós vamos ter que identificar qual som está sendo tocado. Se é o grave, se é o médio ou se é o agudo. E para isso, a gente vai relacionar esses sons a cores. Então, a gente vai precisar de quê? De pincéis ou lápis de cor. Aqui eu estou usando 3 cores bem distintas. Eu escolhi essas cores porque elas são, ó, bem diferentes. Então, para o som grave, nós vamos usar o marrom. Para o som médio, o azul claro. E para o som agudo, o laranja. De novo, som grave, marrom. Som médio, azul. Som agudo, laranja. E aí, ó, nós vamos ter que ouvir, identificar e relacionar com as cores. Combinado? Então, ó, eu vou tocar aqui mais uma vez o som grave, médio e agudo em sequência. Combinado? Pra gente, ó, perceber e gravar, identificar bem. Eu vou tocar sequências de som. E você vai ter que identificar e pintar uma bolinha de acordo com o som. Então, assim, toda vez que você ouvir o som grave, vai pintar uma bolinha marrom. Toda vez que ouvir o som médio, uma bolinha azul. E toda vez que ouvir o som agudo, uma bolinha laranja. Eu vou fazer um exemplo. Eu vou tocar uma sequência de 5 sons. E aí vocês já vão treinando. Vão percebendo se são graves, médios ou agudos. Combinado? Vamos lá. Perceberam? Perceberam as diferenças? Eu vou colocar aqui, ó, a resposta correta. Então essa foi a sequência de sons que eu toquei. E as cores relacionadas a ela. Combinado? Então agora nós vamos fazer essa brincadeira. Nós vamos fazer sequências de sons para ser identificada de acordo com a altura do som. Se é grave, médio ou agudo
na sequência correta. Então, como nós havíamos visto, toda vez que eu ouvir um som grave, eu vou pintar a bolinha de marrom, o som médio, a bolinha de azul, e o som agudo com a bolinha laranja. Vou dar um exemplo bem simples. Então, vamos lá. Por exemplo, se eu tocasse o som grave, eu pintaria minha bolinha de marrom. Depois, um som médio, pintaria minha bolinha de azul. Depois, outro som médio, que cor seria? Azul também. Depois, um som agudo, que cor é? Laranja. E por final, outro som grave, que cor? Marrom. Isso mesmo. Então, é essa simples atividade que nós vamos fazer. Ouvir o som e relacionar com a cor. Nós vamos agora construir a nossa tabela para que nós possamos relacionar os sons com as cores. Então, nós vamos pegar nosso material e fazer uma tabelinha dessa forma, como aqui no exemplo. Eu vou relacionar, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5 e 6, um acima do outro. E aí na frente deles eu vou desenhar uma sequência de bolinhas. No número 1, 5 bolinhas. No número 2, 6 bolinhas. No número 3, 7 bolinhas. No número 4, 8 bolinhas. No número 5, 9 bolinhas. E no número 6, 10 bolinhas. Então, essa é a tabelinha para que nós possamos relacionar os sons e as cores. Então, pegue seu material, pause um pouco a aula nesse momento, para que você possa construir a sua tabela e depois retome para que a gente comece a brincadeira. Agora é para valer. Eu vou tocar as sequências e vocês vão ter que identificar e relacionar com as cores. Vão ter que pintar as bolinhas de acordo com os sons. Combinado? Então, ó, vou repetir de novo. O som grave, o som médio e o som agudo. Ok? Atenção. Ok? Agora é para valer. Vamos lá? A primeira sequência de sons. São 5 sons. Vamos ouvir. Essa é a primeira sequência. Deu certo aí? Próxima sequência, 6 sons. Vamos ouvir e anotar. E aí, deu certo? Uma coisa, se estiver sendo rápido, pode ir pausando, pode ir voltando à aula, combinado? Essa foi a segunda sequência de sons. Agora, a terceira sequência de sons. São quantos sons? 7. Vamos lá. Essa foi a terceira sequência. Agora nós vamos para a quarta. E na quarta são 8 sons. Vamos lá?
Ok. E aí, tá difícil? Agora nós vamos para a quinta sequência de sons. E agora nós temos 9 sons. Vamos lá? Atenção, olha o ouvido, hein? Essa foi a quinta sequência de sons com 9 sons. Agora nós vamos para a sexta sequência de sons. E agora nós vamos ter 10 sons diferentes. Atenção, vamos lá, identificar quando é grave, quando é médio e quando é agudo. Bora lá! Então, essa foi a sequência de sons número 6, com 10 sons diferentes. Agora, ó, é com vocês. Deu certo? Será que acertaram? Será que erraram? Não sei. Faz parte da brincadeira, é a gente estudar e tentar identificar. Combinado? Então, ó, já deixando meus parabéns pela participação de todos e no finalzinho da aula eu vou deixar a resposta, o gabarito com todas as sequências corretas. Certo? Nossa aula de hoje foi, ó, 10. Então, até a próxima aula. Beijo e tchau!